Vamos lá. Bom dia, boa tarde e boa noite. Dessa vez eu vou começar falando de impostos, tanto municipais quanto estaduais, quanto federais. E nesse primeiro vídeo aqui, entendeu? Vai ser impostos municipais, IPTU, ISS e ITBI, que eu vou estar explicando com calma. Então, para não ter estaduais, vai ter um vídeo e federais vai ter outro só para ele. Para não ter tanta enrolação, entendeu? Vamos logo para IPTU, vamos começar logo. E vamos logo começando com ele, com o IPTU, que todo mundo detesta pagar no início do ano ou no meio do ano, enfim. Todo ano tem que pagar essa chatice. Mas agora vamos lá. O que interessa para a gente? Essas seis perguntas. Sempre faça, meu pai amado. Qual é o fato gerador? O que é o espectro espacial? Saiba cada uma delas. O que é o fato gerador, espectro espacial e temporal, sujeito ativo e passivo e a base de cálculo. Entendeu? Tem outras partezinhas? Tem, mas eu não vou entrar nesse vídeo. Mas para todos os impostos, entendeu? Eu vou colocar essas seis partes. Então vamos lá. O que seria o fato gerador do IPTU? Por que você paga IPTU? Porque tem um imóvel. Acabou. Então, o fato gerador do imposto é a propriedade. Pronto. A propriedade, tá? O domínio útil, ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física. Só que tem um detalhezinho, tá? Localizado aonde? Agora a gente vai para o aspecto espacial. Você precisa que esse imóvel, tá? Que essa propriedade sobre a qual você tem domínio, esteja localizado aonde? Na zona urbana do município. Urbana. Urbana. Pelo amor de Deus. Tá? Eu tenho que falar isso muito bem, porque se for zona rural, já é outro imposto. Então, se falarem numa questão, tá? Que, tá entendendo? Que o município, uma casinha na zona rural, tá entendendo? Tá pagando IPTU, já está errado. O imposto não é IPTU, eu já vi questão desse tipo cair em prova. Então, assim, zona urbana do município. Pronto. Zona urbana do município. Agora, a zona urbana, beleza. E aspecto temporal? Você tem que pagar anualmente. Mas, em regra, as leis municipais elas fixam no dia 1º de janeiro de cada ano. Tá? Isso aqui 1º de janeiro de cada ano. Por que 1º de janeiro de cada ano? Porque é quando as leis municipais fixam. A partir daquela data, eles vão começar a cobrar o IPTU. E o sujeito ativo? Sujeito ativo, vamos lá. Eu expliquei isso, vai aparecer o card aí em cima, em Direito Tributário 1. Está lá gravado. E aí é o seguinte, a gente vai ter que o sujeito ativo, vou até botar uma cor diferente. O sujeito ativo é o que? Município. Quem é que vai receber esse dinheiro, meu pai? Municípios e Distrito Federal. Não é somente município. Ele é um imposto municipal, mas não vai somente para o município. Vai lá em Direito Tributário 1, depois que terminar de assistir esse vídeo. E sujeito passivo, entendeu? É quem é o proprietário do imóvel, ou seja, você. Você que está pagando, você que é o proprietário do imóvel, tá entendendo? Você é o sujeito passivo, entendeu? Proprietário do imóvel. E a base de cálculo, Aldo de Deus, é tão difícil assim? Não. A base de cálculo é o valor venal do imóvel. Aldo de Deus. O que é valor venal do imóvel? O que é venal? Entendeu? Respira, tá? Respira e vamos lá. Ah, antes que eu me esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, tá? Isso é bom que me ajuda. O valor venal é o seguinte:
é o valor pelo qual o imóvel pode ser comprado e vendido à vista, tá? Segundo as condições usuais do mercado de imóveis. Então, assim, é quanto ele vale. Acabou. Ele só põe venal para ficar mais chique, entendeu? Só isso. Então, esses 6 aspectos aí é que você tem que estar atento, tá? Fato gerador, aspecto espacial, temporal, sujeito ativo e passivo e a base de cálculo. Eita, que já tem ônibus rodando, entendeu? Sujeito ativo e passivo e base de cálculo. Agora a gente vai para o ISS, onde a gente também vai ver esses 6 aspectos. Então, bora lá para o ISS, Imposto sobre Serviços. Vamos lá, e aqui no Imposto sobre Serviços, entendeu? Já mudado aqui tudo. Imposto sobre Serviços é uma coisa mais tranquila. Prestar serviços de qualquer natureza. Esse é teu fato gerador. Com uma, com uma coisinha, que não esteja na competência dos estados e do Distrito Federal. Por isso que é municipal. Então vamos aqui. Prestar serviços, eu vou colocar até com calma. Prestar serviços, tá? Prestar serviços. Beleza. De qualquer natureza que não estejam, tá? Vou colocar aqui, exceto que não estejam na competência dos estados e do Distrito Federal. Então, assim, o que isso aqui está querendo dizer? Tá? Exceto competência, eu já escrevi errado, competência de estados e Distrito Federal. Então, assim, por que eu estou escrevendo isso? Até mesmo de vermelho, tá? Porque isso daqui vai ser porque lá no próximo vídeo, quando eu gravar de impostos estaduais, vai definir, entendeu? A diferença. A gente vai ter umas diferenças, entendeu? Com relação a ISS e a ICMS. Então, assim, vamos, tá entendendo? Como que ver, vamos aí com calma, porque eu vou gravar um vídeo só explicando a diferença de ISS para ICMS. Não vou me antecipar, não. Não vou. Então, vamos lá. O aspecto espacial daí, aonde? Aonde é que você presta serviço é o local do estabelecimento prestador. Ou seja, se você presta serviço naquele estabelecimento, aquele estabelecimento é o teu aspecto espacial. Então aqui, o teu aspecto espacial é o local do estabelecimento. Beleza. E o teu aspecto temporal? Ah, e uma coisa. Se não tem o estabelecimento e prestador, ou na falta de, o que tu faz? É o local do domicílio do prestador. Ponto. Se não é o local do estabelecimento prestador, é o local do domicílio. E o aspecto temporal vem com a prestação do serviço. Tá. Ele vem aqui com a prestação do serviço. Opa, deixa eu ajeitar aqui que senão vai ficar feio. Com a prestação do serviço. Isso. E quem é o teu sujeito ativo? Vocês vão já começar a entender isso. No IPTU, municípios e Distrito Federal. No ISS, vai ser quem? Adivinha. Entendeu? Municípios e Distrito Federal. Novamente. Isso aqui eu já expliquei lá no primeiro vídeo tributário. Então, municípios e Distrito Federal. Quem vai ser o sujeito passivo? O prestador do serviço. Então, o prestador do serviço, ele é o sujeito passivo dessa relação. E quem é a tua base de cálculo? Ora, entendeu? Prestar serviços.
Sujeito passivo é o prestador do serviço. Tá, a base de cálculo no IPTU era o valor da casa, o valor do imóvel. Então, tá, a base de cálculo no ISS é o preço do serviço. Entendeu? É o preço do serviço. Pronto. Não tem muito mistério aí. Tá entendendo? Agora é puro e simples preço do serviço. Agora a gente vai ver o ITBI, tá? Que tem gente que quer fazer uma confusão em cima dele, mas não adianta, entendeu? Porque é um dos mais tranquilos. Vamos lá. E agora o último imposto, ITBI, entendeu? O que é ITBI? Antes de eu começar aqui. O ITBI é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis ou Imposto sobre Transmissão Intervivos. Entendeu? Então, o ITBI, o fato gerador é o que? Transmissão intervivos, como eu já escrevi aí, já para facilitar a minha vida, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. Beleza. E de direitos reais sobre imóveis, entendeu? Então, assim, exceto os de garantia, tem essa coisa toda. Agora, o que é preciso entender? O aspecto espacial, território da situação do bem. E acabou temporal. É o momento da transmissão ou da cessão, tá entendendo? E sujeito ativo, eu nem escrevi de tanta raiva que dá. Mas quem é o sujeito ativo no ITBI? Isso mesmo, tá? Municípios. Olha, até saiu de verde. Municípios e Distrito Federal, tá? Municípios e Distrito Federal. Nos 3 impostos municipais, o sujeito ativo é municípios e Distrito Federal. No sujeito passivo, nesse caso aqui de TBI, são as partes na operação tributada. Ah, mas no IPTU, o sujeito passivo é o proprietário do imóvel. No ISS é o prestador do serviço. Aqui, como é transmissão do bem, aqui são as partes na operação tributada. E a base de cálculo é o valor venal dos bens. E valor venal eu já expliquei lá no início, na parte de IPTU. Então, assim, isso daqui foi o vídeo. Não tem algo demais. Não é difícil. Não é um bicho de 7 cabeças. Entendeu? Consegui gravar um vídeo sem latido de cachorro no fundo. Desde já, curte, comenta, compartilha, tá entendendo? Se inscreve no canal, tá? Que já me ajuda pra caramba. Então, assim, muito obrigado, entendeu? A todos. Valeu!